Querido irmão, querida irmã, para esse domingo da solenidade de Todos os Santos, nesse dia 5 de novembro, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, quem são os santos? Todos os que, animados pela caridade, vivem e morrem na graça de Deus, podem ser chamados santos. Em sentido especial, porém, são os que a Igreja elevou às honras dos altares por terem praticado as virtudes de maneira heróica ou por terem dado a vida pela causa da fé. A respeito da intercessão dos santos, o Catecismo da Igreja Católica afirma: eles não deixam de interceder por nós junto ao Pai, apresentando os méritos que alcançaram na terra pelo único mediador de Deus e dos homens, Cristo Jesus. Por conseguinte, pela fraterna solicitude deles, nossa fraqueza recebe o mais valioso auxílio. Número 956. As bem-aventuranças constituem o caminho proposto por Jesus para uma vida coerente com o reino de Deus nesta terra, com vistas à comunhão eterna com Deus no céu. Querido irmão, querida irmã, como é importante esta reflexão para esse dia. É grandiosa a solenidade festiva de todos os santos e santas da Igreja. Além destes, existe ainda uma longa lista daqueles que são inesquecíveis e eternos pelo bem que realizaram. A santidade é um dom que está ao alcance de todos, pois pelo batismo somos chamados à santificação. A vida dos santos é sempre muito simples, em que a oração e a caridade se encontram no intuito de promover a felicidade. Jesus é o santo dos santos, modelo da nossa vida cristã. Por meio das bem-aventuranças, todos têm um itinerário a ser percorrido. Sentir-se bem-aventurado, isto é, feliz, por causa do amor de Deus, é o primeiro passo para construir a paz. A santidade é convite às pessoas que professam a fé em Jesus. Como proposta do dia, santificar a vida a partir dos pequenos gestos de amor. E encerrando este momento, rezemos juntos. Ó Jesus Mestre, és o caminho que conduz ao Pai. És a verdade que revela os planos divinos. És a vida que renova o mundo.
Confiantes te pedimos, Senhor, dá-nos perseverança na constante busca da santidade nesta vida, a fim de vivermos eternamente em comunhão contigo e com todos os santos. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia, da solenidade de todos os santos, neste dia 5 de novembro, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos, Apocalipse 7, 2 a 4, 9 a 14, o Salmo responsorial, Salmo 23, a segunda leitura, 1 de João, capítulo 3, do versículo 1 a 3, o texto de Mateus 5, 1 a 12. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora vai acompanhar a leitura do livro do Apocalipse de São João e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. É uma reflexão que abrange toda a liturgia da palavra. Eu, João, vi um outro anjo que subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a marca do Deus vivo e gritava em alta voz aos 4 anjos que tinham recebido o poder de danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos marcado na fronte os servos do nosso Deus. Ouvi então o número dos que tinham sido marcados. Eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Depois disso, vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do cordeiro, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé em volta do trono e dos anciãos, e dos 4 seres vivos, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono. E adoravam a Deus, dizendo: Amém. O louvor, a glória e a sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e a força pertencem ao nosso Deus para sempre. Amém. E um dos anciãos falou comigo e perguntou: Quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Eu respondi: Tu é que sabes, meu senhor. E então ele me disse: Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, celebrar todos os santos é uma oportunidade que a igreja nos oferece para refletirmos sobre o processo de santidade a que fomos chamados pelo batismo. Todos nós somos chamados a ser santos. Diz Jesus: Sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Assim, cada um de nós traz dentro de si essa parcela de santidade. Porém, o que ocorre é que muitas vezes deixamos sobressair em nós aquele lado que não condiz com a santidade, o lado das nossas limitações e fraquezas. Além disso, o lado de santidade que temos precisa ser exercitado e ampliado, até que todo o nosso ser seja santificado e alcancemos assim aquilo que muitos de nossos irmãos santos já alcançaram. Jesus deu-nos o exemplo. Sendo Deus, fez-se um de nós para que nos tornássemos mais santos. Dessa maneira, hoje, a liturgia nos impulsiona a revermos nosso processo de santidade
e conhecer um pouco mais o que significa essa solenidade, bem como a sua importância na igreja. Ela é importante porque trata da essência do ser cristão. A santidade é a meta a ser atingida por todos os que receberam o batismo e se propuseram a seguir Cristo. É uma celebração muito antiga, como são antigos muitos dos procedimentos litúrgicos da igreja. Essa celebração remonta ao início do cristianismo, pois se tem notícia da celebração de todos os santos a partir de 610 da era cristã. Dizem que ela surgiu da consagração do Panteão Romano, um templo construído pelo general Agripa, que em homenagem às divindades do paganismo. A partir dessa data, aquilo que era um templo pagão passou a ser um espaço cristão, local de veneração dos santos. E para lá foram levadas as relíquias dos mártires das catacumbas romanas. Porém, nesse período, ainda não se tinha a data específica para celebrar os mártires e os santos. Ela foi fixada no ano de 835 pelo Papa Gregório IV. Desde então, a Igreja celebra todos os santos no dia 1º de novembro. Em Roma, ela passou a ser celebrada a partir do século IX, diz o Missal Romano. No Brasil, como vemos em nota, esta solenidade é transferida para o domingo seguinte, quando a data de 1º de novembro cai durante a semana. Isso devido à importância dessa solenidade para a igreja. Diante desse contexto, temos a liturgia da palavra de hoje, cujas leituras versam sobre a santidade e nos levam a conhecer mais sobre essa dimensão do ser humano para nos aproximarmos de Deus. A primeira leitura mostra que somos marcados com o sinal de Deus e por isso devemos nos esforçar para atingirmos a santidade. A segunda leitura enfatiza o dado da filiação divina e mostra que, por causa disso, trazemos dentro de nós a santidade. E o Evangelho indica, por meio das bem-aventuranças, o caminho da santidade. Vejamos cada uma dessas leituras e o que elas nos ensinam sobre os santos e o processo para se atingir a santidade. A primeira leitura é do livro do Apocalipse. Uma das primeiras coisas que esse texto aponta, por meio de uma linguagem que lhe é própria, é que a santidade é estendida a todos. Destaca também que os santos são marcados com um sinal de Deus. Isso lembra o nosso batismo, quando recebemos uma marca indelével no peito e na fronte, com o óleo consagrado, e assim somos consagrados para uma missão, a missão profética de Cristo, a missão de participar do seu reinado e do seu sacerdócio, a missão de sermos santos como nosso Pai Celeste é santo. Segundo o trecho que lemos hoje, estamos no processo de santidade quando cuidamos da criação de Deus, não danificando a terra, nem o mar, nem as árvores. Isto é, quando cuidamos do meio ambiente, do planeta, como nos chamou a atenção a campanha da Fraternidade de 2011. E todos nós somos chamados a agir cuidadosamente, zelando pela obra da criação. Ouvimos o número de 144 mil, 12 vezes 12 vezes mil, um número simbólico que significa grande quantidade. A quantidade dos que, como vimos, foram marcados para seguir nesse caminho de santidade.
Dentre estes estão os santos já canonizados pela Igreja e os mártires, aqueles que alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Os mártires, comumente, trazem palmas na mão, lembrando o martírio sofrido. Quem é martirizado entra diretamente no panteão dos santos, pois o martírio consiste no exemplo mais contundente de santidade, visto ser a imitação mais próxima dos sofrimentos de Cristo. Mártir é aquele que morre por causa de Jesus, isto é, aquele que dá sua vida para que outros tenham vida. Todos esses têm lugar em volta do trono de Deus e servem de modelo de amor e dedicação. São muitos os nossos mártires de ontem e de hoje. Eles continuam a construir o legado de Cristo com seu próprio sangue. Eles são santos e nos convocam à santidade, no seguimento radical das propostas evangélicas, como vemos nas bem-aventuranças. A segunda leitura da primeira carta de São Paulo, ou melhor, de São João, da carta de São João, destaca a nossa santidade pela filiação divina. Sermos chamados filhos de Deus é o maior prêmio que recebemos. Somos filhos da santidade suprema, da perfeição, e por isso somos chamados a ser santos. Será que estamos fazendo jus à filiação divina? Ou estamos envergonhando a Deus com nossos procedimentos nada santos? Quem não reconhece essa santidade em si é porque ainda não conheceu a Deus. Todo aquele que de fato conheceu a Deus por meio de Jesus Cristo reconhece em si e nos seus semelhantes a filiação divina, os respeita e se respeita como tal. Quem não ama a si nem ao seu próximo não pode dizer que conheceu a Deus. Somos, portanto, filhos de Deus, mas ele nos reserva muito mais. Seremos semelhantes a Jesus. Parece uma meta inatingível, mas não é. Essa é a promessa suprema de santidade que encontramos na segunda leitura e que todos nós devemos nos esforçar para atingir. É essa esperança que nos purifica, diz São João, no final da primeira leitura. O Evangelho, como disse no início, traz os procedimentos para a santidade. São indicações dos destinatários à santidade, procedimentos de como fazer para atingi-la. É, na verdade, a promulgação da nova lei, a lei que conduzirá os filhos de Deus à santidade. Antes, porém, é preciso romper com leis opressoras e inverter a ordem das coisas. São, portanto, procedimentos revolucionários. A promulgação dessa nova lei tem certa similaridade com a lei mosaica, quando Moisés sobe o Monte Sinai e recebe as tábuas da lei. Jesus sobe ao monte, lugar de encontro com Deus, para proclamar as bem-aventuranças. E elas são promulgadas a partir de uma constatação concreta. Ele vê as multidões de necessitados, de desamparados, de gente carente de todos os tipos de bens, inclusive de santidade. É preciso um mundo melhor. E esse mundo só será melhor se as pessoas nele também, as que nele habitam, melhorarem. Assim temos as bem-aventuranças, recomendações que ensinam a sermos santos. Podemos trocar a palavra bem-aventurados pela palavra são santos. E elas poderiam ser lidas da seguinte maneira: são santos os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim sucessivamente.
Vemos assim que está no caminho da santidade aquele que cultiva um coração que não se incha de orgulho, que não se ensoberbece, mas que se mantém humilde, na pobreza de espírito. Estão no caminho da santidade aqueles que se afligem diante do sofrimento alheio e não descansam enquanto não fizerem algo para diminuí-lo. Estão no caminho da santidade os mansos, aqueles que na mansidão procuram promover o reino, simbolizado na posse da terra. Estão no caminho da santidade os que se empenham para promover a justiça e que, por causa dela, gastam suas vidas, como, por exemplo, os mártires e tantas pessoas anônimas que são justas e lutam pela justiça. Estão no caminho da santidade os que possuem corações misericordiosos. Quem usa de misericórdia para com seu próximo revela a sua parcela de santidade. Assim também estão no caminho da santidade os de coração puro, pois pessoas de coração puro jamais desejam o mal para o seu próximo, não agem com segundas intenções ou maliciosamente. No caminho da santidade estão também os que promovem a paz. A promoção da paz nos torna dignos de sermos chamados de filhos de Deus. Diz essa bem-aventurança: os que por causa da justiça são perseguidos também estão no caminho da santidade. A justiça é o critério fundamental para entrarmos no reino de Deus, diz Jesus em diversos momentos. Quem sofre perseguição por causa dela, mas não desiste, está no caminho da santidade. Enfim, estão no caminho da santidade os que, por causa de Jesus, de Sua palavra e propostas, sofrem injúrias, perseguições, calúnias e todo tipo de mal. Pois esses discípulos missionários são dignos de ser chamados de santos e terão sua grande recompensa nos céus, diz a última das bem-aventuranças. Diante de tudo isso, fica a pergunta: é fácil ser santo? A resposta é não. Não é fácil, mas é possível, diz Jesus. Querido irmão, querida irmã, o apelo de hoje é este: esforcemo-nos para sermos santos, porque a santidade é a meta principal da nossa vida cristã. O caminho está indicado, basta o trilharmos e atingiremos a meta almejada. E encerrando este momento, rezemos juntos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dais celebrar numa só festa os méritos de todos os santos, concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.